E a gente falou sobre o teletrabalho e essas e você deu o exemplo da questão do igual você mesmo, que dá aula em faculdade, dando a aula dentro de casa. Mas como funciona esse teletrabalho em empresas multinacionais, que o empregador ele é de uma nação diferente do empregado em si? Então, por exemplo, uma empresa europeu com um empregado brasileiro. E existe algum certo desafio jurídico nessa questão? A gente tem uma pressão muito forte. Vamos dar um exemplo aí do que aconteceu com o Itaú. O Itaú, que é um banco que tem relevância plena nacional, mas que também tem operações internacionais, ele, há menos de 2 meses, demitiu mais de 1.000 funcionários. E essa demissão desses 1.000 funcionários se dava através de parâmetros objetivos. Quais parâmetros? Clique do mouse, né? Esse bichinho aqui, prazer mouse. Então, quantos cliques fossem dados ali fazia com que a pessoa estivesse não trabalhando, o que é um problema. Né? A gente hoje, mas não é de agora, tá? O teletrabalho ele é apenas uma atualização. Se vocês repararem, a ideia do direito de trabalho surge com a Revolução Industrial, que é a questão da máquina de estiar a vapor, que é a questão do vapor sendo utilizado. Então, assim, há uma mudança, né? Tanto que dentro da Inglaterra, da Revolução Industrial, nós vamos ter o fenômeno do ludismo, com L, ludismo, de Nelson Lud. Nelson Lud, ele era um dos maiores agitadores, destruidores de máquinas. Ele dizia que as máquinas estariam roubando seus empregos. Não me pergunte se eu acho isso certo ou errado, tá? Porque às vezes eu acho que ele estava certo naquela época, às vezes eu acho que ele estava errado. Mas assim, é verdade. Mas na mesma época, nós temos o fenômeno do cartismo, de cartas, né? Que a galera ia reivindicar por cartas, pleiteando melhorias, entre outras questões. Então, o teletrabalho, para mim, na minha concepção, ele não deixa nada mais, nada menos do que uma modernização daquela máquina. É a minha máquina do tempo, do tear elétrico, do tear, né, para costura, vapor, é o computador dos dias de hoje. Né? Para mim, que trabalho com o trabalho intelectual, como professor e advogado. Então, assim, é um ponto aí delicado que a gente vai ter. Vocês vão ter autores aí também muito nessa linha. Né? Tem um ministro do TST, na esfera do trabalho, que eu sou apaixonado, que é o Maurício Godinho Delgado, né? Que é ministro do TST, foi vice-presidente do TST ano passado, e tem uma obra muito rica sobre isso, sobre essa questão do direito do trabalho e até que ponto vai. Então, quando a gente está falando aí das pressões do teletrabalho, as empresas elas têm interesse, mas assim, a gente também aí entra a questão de empresas e direitos humanos. Como é que vocês passaram por trote? Quando vocês passaram na faculdade, vocês passaram por trote, não é isso? Então, É, atualmente não está tendo muito mais trote, não, professor. Nem passou. solidário? Que é isso? Não, assim, tem a pintura, mas trote não tem mais, não. Mas me tira uma dúvida, vocês estavam juntos na hora do trote? Caio e Cauã estavam juntos? Porque Henrique é do segundo período. Eu não Ou lembro. Você Estávamos tava? na recepção, né? Tava, sim. Estávamos. o trote ele tem esse papel. Ele tem um papel o quê? De unir a galera. É claro que a gente não pode fazer trotes aqui que sejam ofensivos, preconceituosos, por favor. Mas o trote ele tem um quê da manutenção, da criação de raízes. Né? Até hoje eu tenho meus amigos de faculdade, né? E a gente era da mesma época, porque assim, a gente acabou olhando um para o outro, porra, veio lá para pintura, veio lá para começar toda aquela situação. Como é que eu faço cultura organizacional? Cultura organizacional é o trote, por exemplo. A cultura da organização. Como é que eu vou fazer aqui entre vocês para quebrar o gelo? Para a gente trabalhar remotamente. Eu já trabalhei por 3 anos direto no computador. Tá? Ou eu ia para as cidades do interior do Nordeste, ou eu ficava em Salvador. Né? Como é que eu quebrava gelo com os coordenadores de faculdade, as 8 faculdades que eu gerenciava? A gente tinha que fazer 1.000 possibilidades e tudo mais, mas é difícil. A cultura organizacional ela pressiona para evitar o remoto para ficar no presencial. Só que o presencial tem o desgaste do tempo, para ter que ir, ter que voltar. Eu tenho a questão de ter que comer na empresa. A empresa ela não me dá micro-ondas à disposição, a contento. Então, o que era para ser 1 hora para comer e descansar,
já é meia hora na fila esperando para esquentar a comida. Então, assim, como é que eu faço essas dinâmicas? Então, são detalhes que a gente vai ter aí isso, né? Professor, e assim, uma dúvida que eu fiquei aqui. Vamos supor um trabalho remoto, por exemplo, uma empresa na Alemanha e o empregado que trabalha aqui no Brasil. Certo. Ele fica sujeito a quais leis trabalhistas? A lei trabalhista dele vai ser a lei mais benéfica para ele. Nós temos a lei 7.064, que é a lei que vai trazer a questão da lei, que seria a lei brasileira. Isso foi revogado, né? E aí foi adequado na própria 764 para ser a lei mais benéfica ao trabalhador. Mas a gente também tem que ter uma atenção, Cauã. E que define qual é a lei mais benéfica? Eu vou ter que parar para verificar a lei brasileira, CLT, a lei estrangeira, né? Não vou falar lei internacional, é lei estrangeira, que é do mundo Uhum. país. Vou verificar quais são os parâmetros, os valores, né? sobre aquela situação, sobre o valor. E aí, é claro, você vai ter que ter um advogado. Agora, tem um detalhe. Isso só vai valer se você foi contratado no Brasil para trabalhar no exterior. Se você pegou tuas mudas de roupa, entrou no avião, foi tentar sorte grande na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia, tá? E foi contratado lá, não há que eu falar, não há como se falar de lei brasileira sendo aplicada se for mais benéfica. Tá? Uma coisa é ser contratado aqui, outra coisa é ser contratado lá. Ok, perfeito.